Tudo aconteceu durante nosso trajeto de nossas casas até a faculdade, onde uma festa de arromba nos aguardava. Nós pensávamos que aquela seria uma noite de Halloween muito divertida e estávamos muito animados, até descobrirmos que aquela seria a noite mais assustadora e aterrorizante de todas nossas vidas. Eu acordei bem cedo naquela manhã, pois tinha muita coisa para fazer antes de ficar livre para curtir a noite com meus amigos. Meus pais haviam viajado, então fiquei responsável por limpar a casa, cozinhar, alimentar os cachorros e levá-los para passear, enfim. Eu sabia que o dia seria cheio, então tratei de ir primeiro até a famosa loja de antiguidades dos Taylors. Eu não tinha muitas ideias para a fantasia, mas tinha a esperança que pudesse encontrar algo bacana lá. Afinal, aquela é, ou era, a maior referência para fantasias de todo o condado. Quando entrei na loja, fiquei procurando por entre as máscaras, capas e vestes por algo chamativo, mas minha indecisão e a quantidade de opções não me ajudaram muito. Foi quando o Sr. George se aproximou e com seu sorriso desengonçado me sugeriu uma máscara. De cara eu fiquei vidrado nela. Ela tinha um design baseado em uma coruja, mas não era uma coruja qualquer. Ela tinha chifres demoníacos, olhos vermelhos, era bem assustadora. Perguntei o preço e estranhei quando ele disse que era apenas $1. Mesmo que suas fantasias fossem apenas alugadas, ainda assim era muito barato. Fiquei quieto e paguei o valor. Quando ele me entregou a máscara, percebi que ele usava um anel dourado no dedo indicador. Quem diabos usa um anel no dedo indicador? Que cafona! Pff. Retruquei comigo mesmo conforme saía da loja. Horas mais tarde, quando já tinha cumprido meus deveres para com a casa, liguei para o pessoal para confirmar a hora que iríamos nos encontrar. Eu iria passar na casa dos irmãos Campbell e de lá nós buscaríamos minha namorada Amanda e por último Brenda, já que ela morava mais longe que todos nós. Às 7 da noite lá estava eu, vestindo um dos sobretudos de couro do meu pai e a sinistra máscara da coruja demoníaca. Fui caminhando animado pela vizinhança. Aquelas dezenas de crianças fantasiadas de monstros, vampiros e fantasmas corriam pelas calçadas batendo de porta em porta gritando "Travessuras ou gostosuras!" e os adultos os recebendo harmonicamente e elogiando seus trajes. Nosso condado sempre foi muito festivo e nossa população bem amigável. Tudo parecia estar bem, até que quando estava prestes a virar na esquina, vi uma apavorante cena a alguns metros adentro na rua que eu ia entrar, a Rua dos Campbells, que me fez estacionar naquele lugar, completamente congelado pelo horror do que estava a acontecer diante de mim. Um homem vestindo um manto negro com capuz esfaqueava violentamente, no meio da rua, outro homem indefeso que gritava em dor e agonia, implorando por socorro e piedade enquanto se arrastava pelo asfalto. Não consegui reagir, pois tinha medo que ele me notasse. Apenas fiquei parado observando, tentando fazer o menor silêncio possível enquanto minhas pernas tremiam, assistindo impotente a uma crueldade sem tamanho. Depois de alguns minutos de brutalidade, o assassino simplesmente arrastou a vítima para fora da rua e desapareceu entre a vastidão verde dos jardins das casas e a amplitude preta da escuridão da noite. Toda a situação era chocante, mas o que mais me deixou perplexo foi o fato de que as crianças e adultos ao redor pareciam não ter notado aquele crime e agiam normalmente, seguindo a rotina de uma noite de Halloween. Me aproximei de uma senhora que estava prestes a fechar a porta de sua casa após dar doces às crianças, já que ela ficava justamente à frente de onde a violência aconteceu, e perguntei por que ela não correu para dentro de casa após o que tinha acontecido. Ela me xingou de tudo que é nome e disse que eu estava ficando maluco. Apressei meus passos e saí correndo dali o mais rápido que podia, achando que estaria a salvo daquele assassino. Mas depois de uns 5 minutos percorrendo aquela rua, que era uma das maiores do condado, acabei me deparando com outra cena apavorante.
Um grupo de adolescentes estava reunido ao redor de uma árvore, onde um outro estava completamente amarrado, suas roupas surradas e cobertas de sangue. Ele chorava e gritava incessantemente à medida que os outros o agrediam das formas mais devastadoras possíveis. Eles estavam espancando o jovem e ninguém ao redor da rua fazia nada para impedir. Dessa vez criei coragem e fui até eles, assumindo uma postura imponente e levantando minha voz. Nada adiantou. Eles simplesmente me ignoraram e continuaram com a covardia. Quando decidi intervir e partir para o apelo físico a fim de salvar a vítima, senti uma pontada extremamente aguda em minha cabeça, que me fez cair de joelhos de tanta dor ali mesmo na beira da calçada. Fiquei por alguns segundos tentando me livrar daquele desconforto intenso pressionando as mãos contra a cabeça, e quando me recuperei, olhando para a árvore, eles não estavam mais lá. Eu comecei a ficar paranoico com as coisas que assistia e ninguém parecia se importar. E antes de finalmente chegar até a casa dos Campbells, ainda presenciei uma outra cena terrível onde uma jovem foi empurrada pela janela do segundo andar de uma casa, caindo diretamente no gramado que ficava a poucos centímetros de um grupo de crianças, que apenas entrou na casa como se nada tivesse acontecido. Me uni a eles, os gêmeos Jacob e Joseph, e fui logo contando o que havia visto naquele curto espaço de tempo que levei caminhando da minha casa até a deles conforme íamos até o carro e nos acomodávamos para buscar Amanda. Eles apenas riram de mim, dizendo que aquela daria uma boa história de Halloween. Enquanto eu me perdia nas lembranças daquelas cenas macabras, Jacob ficava tentando nos assustar com histórias mequetrefes que inventava do nada e só ele achava interessante. Ele dizia que um dia reuniria todas elas em um único livro e ergueria uma estátua no meio do campus da faculdade, onde todos iriam idolatrá-lo como um ser divino guardião de histórias de terror. Como esse cara é idiota, eu costumava pensar. Ele era gente boa, mas de vez em quando se superava em suas ideias malucas. Após descontrair um pouco naqueles minutos, logo fui assolado por terror novamente quando vi um grupo de idosos com tacos de beisebol, cacetetes e outras armas brancas de concussão judiando de um corpo aparentemente já sem vida completamente arrebentado no chão. Desesperado, apontei para a cena pavorosa a fim de provar minha veracidade aos gêmeos. Eles olharam para onde apontei, mas não viram nada, assim como as pessoas das ruas. Acho melhor você parar de beber, cara, me sugeriu Joseph falando sério. Eu estava indignado, e se eu usasse drogas com certeza atribuiria aquelas visões horrendas a elas. Mas não, sou limpo e elas eram bem reais. Quando enfim chegamos à casa de minha namorada Amanda, ela estava acompanhada de Kate, uma de suas amigas que ela tinha me dito que havia se interessado por Joseph. Ela nem nos avisou sobre aquilo, acho que queria fazer alguma surpresa para ele. Fato é que o carro já estava cheio agora com 5 pessoas, e em breve teríamos que nos espremer com a última integrante de nossa turma, Brenda. Eu só esperava que ela não tivesse acompanhada de uma amiga também. Durante o caminho para a casa de Brenda, decidi ficar calado. Afinal, elas também não iriam acreditar em mim e eu já estava cansado de ser taxado como louco. Mas não consegui conter meu espanto e pavor quando vi outra cena arrasadora. Havia essa mulher no meio do mato, indefesa e tentando proteger seu rosto das inúmeras pedras que voavam em sua direção. Muitas mulheres aplaudiam enquanto as outras eram as executoras daquela vítima, arremessando sem piedade nenhuma aquelas armas naturais que destruíam todo o seu corpo. Quase tive um colapso mental naquele momento. Todas aquelas visões eram demais para eu lidar e minha cabeça estava começando a ficar pesada. Amanda logo percebeu que eu não estava bem e perguntou o que eu sentia. Compartilhei ali, para ela e sua amiga, na companhia dos gêmeos, tudo o que havia visto até então. E quando me perguntaram quando comecei a ter esses vislumbres, eu disse que tudo começou naquela noite, após eu sair de casa.
Amanda não comentou nada. Acho que não acreditou, mas não quis me magoar. Jacob apenas soltou aquele singelo sorriso debochado. Mas Joseph deu uma sugestão. Por que você não tira essa máscara, cara? Ela parece bem pesada e quente. Deve estar te causando delírios ou algo assim. Aqui, vou abrir a janela para você pegar um ar. Eu não tinha parado para me atentar àquele fato até então. Talvez ele tivesse razão. Eu realmente estava bem suado e parecia que carregava um barril de vinho sobre minha cabeça. Foi assim que tentei tirar a máscara, mas para piorar a situação, não consegui removê-la de jeito nenhum. Fiz todo tipo de força possível. Pedi ajuda das meninas e até de Joseph, mas nada resolveu. Era como se ela tivesse grudada em meu rosto. E ali, mesmo tendo crises histéricas, apavorado pelo estado em que me encontrava e mais ainda pelo insucesso na remoção da máscara, Jacob insistia em aplaudir debochadamente minha atuação, segundo suas palavras, afirmando que eu estava tentando superá-lo nas histórias de terror. Eu fiquei tão irritado que comecei a gritar com ele e o xinguei tão agressivamente que o calei por um bom tempo. Quando o meu descontrole passou e recobrei a serenidade, já estávamos diante da casa de Brenda. Ela entrou, sentou no colo de Amanda e agora estávamos prontos para ir até a festa. Ela percebeu um clima diferente e estranho no ar, mas desconversamos para evitar mais problemas. E eu só queria escapar daquele pesadelo, acreditando que pelo menos na festa estaria livre daquelas visões perturbadoras. Durante toda a viagem até a faculdade tive mais visões terríveis, cruéis e brutais de crimes bárbaros por cada rua que passei, e já estava começando a perder a sanidade e a consciência. Meu corpo quente e suado da agitação já se encontrava frio, minha pele pálida como algodão e minha mente turbulenta como um terremoto. Foi só ao me verem nesse estado que meus amigos finalmente se deram conta de que a coisa era séria. Bem, pelo menos o fato de que minha saúde estava sendo afetada. Conforme eu me esforçava para reunir em minha cabeça todas aquelas peças daquelas cenas que meus olhos presenciaram em um curto espaço de tempo no intuito de chegar a um denominador comum, finalmente cheguei a um. A cada visão que eu tinha, a modernidade dos trajes dos personagens daquela visão, fossem de seus tênis, vestidos ou calças, estando eles fantasiados ou não, ia gradativamente regredindo, como se estivesse voltando no tempo. Minha tese se confirmou quando mais uma tomou vida à minha frente quando já estávamos a menos de 5 minutos do campus. Numa quadra pública de basquete de uma praça, vi uma bárbara e desumana cena. Uma mulher estava presa a um tronco, enquanto tinha seu corpo dominado pelas chamas de uma grande fogueira que ficava abaixo de seus pés. Em frente a ela, estava um grupo de cidadãos do campo trajando vestimentas bem antigas e segurando tochas, enxadas e forquilhas, aplaudindo sua execução. Nosso povo começou a comemorar as noites de Halloween bem depois de que a execução na fogueira foi abolida, e isso tornava todo o ato ainda mais maligno. Cara, que irado! É como se tu estivesse assistindo a crimes de Halloween ao longo dos anos, só que regressivamente, indagou Jacob, inconveniente como sempre. É como se a máscara estivesse transmitindo todas as atrocidades cometidas em noites de Halloween que vivenciou ao longo dos anos, sugeriu Kate. Tentamos chegar a alguma conclusão, mas nenhuma delas me levaria a me livrar daquele horrível pesadelo. Então, em um consenso unânime, meus amigos e eu decidimos que seria melhor me levar para casa. Lá, ao menos eu poderia me esconder dos eventos aterradores e teria um pouco de descanso até encontrar uma forma de remover a máscara. Como a festa duraria até o amanhecer e meus pais estavam viajando, Amanda disse que iria comigo para cuidar de mim aquela noite. E foi desse modo que nos despedimos de Jacob, Joseph, Kate e Brenda, conforme eu me permitia ser abraçado pela segurança e tranquilidade de meu lar. Ficamos a noite inteira trancados em meu quarto, apenas conversando sobre tudo o que havia acontecido. Amanda ficou chocada quando a contei em detalhes
depois de ela insistir muito, do que se tratavam todas aquelas visões. Quando nos demos conta, já tinha passado das 5 da manhã, e depois de dezenas de tentativas frustradas ao longo da noite, finalmente consegui remover a maldita máscara sem nenhuma dificuldade quando os primeiros raios de sol refletiram na janela de meu quarto. Minha primeira atitude ao respirar novamente o ar puro foi descer correndo, carregando Amanda comigo até o rio, aonde arremessei aquela máscara maligna com toda a raiva e força que eu tinha. As perturbadoras visões que tive aquela noite, sendo reais ou não, eram algo que ninguém merecia assistir. Aquele era um mal que deveria ficar para sempre mantido em um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo. Meu nome é Jacob. Eu sou apenas mais uma vítima de uma série de eventos bizarros que tomaram vida em nosso condado em uma única noite de Halloween. Foi naquele dia que as inocentes brincadeiras de uma noite de Halloween se tornaram pesadelos bem reais. Depois de deixar Amanda e Brian na casa dele devido a seu incidente macabro, nós 4 acabamos chegando mais tarde do que tínhamos planejado na festa da faculdade. O ambiente estava lotado e tomado por aquelas luzes de cores diversas, mas não pude deixar de notar algo muito sinistro. Em meio à multidão, uma fantasia em específico me chamou a atenção. Era um homem vestindo botas, luvas e um exótico sobretudo verde por cima de um terno preto. Mas a máscara que ele usava parecia real demais para mim. Todo o seu globo ocular era laranja com exceção de suas pupilas negras. Suas orelhas e seu nariz pontudos como o de um goblin. Ela tinha detalhes demais. Ela era perfeita demais. A textura dela se assemelhava muito à pele humana, e a baixa estatura dele só fortalecia minha preocupação e estranheza. Em meio àquela barulhada de som alto e gritaria, catuquei Brenda e mostrei o homem para ela. Ela apenas olhou e comentou: "Fantasia irada!" Reforcei o fato de quão real aquela máscara parecia ser, mas ela apenas me ignorou, achando que eu estava só inventando mais uma história de terror. Parei de dançar e voltei toda a minha atenção para o homem de verde. Ele ficava observando as pessoas ao redor com um olhar sério e compenetrado, como se estivesse analisando elas. De vez em quando ele parava e focava em uma única pessoa, e com um sorriso malicioso lambia os lábios. A máscara se movia com suas expressões, como se ela fizesse parte, ou pior, como se ela fosse o rosto do homem, e isso me dava calafrios constantes. Dessa vez tentei atrair a atenção dos 3. Brenda nem me deu ouvidos. Meu irmão Joseph, que me conhece desde o ventre de nossa mãe, sabia que eu não estava inventando aquilo. Ele olhou em direção ao homem e ficou pensativo por um instante. Foi quando Kate se pronunciou. "Ele deve ser um ator desses filmes de terror de baixo orçamento. Aquilo tudo é maquiagem. Eu, como maquiadora, posso te garantir isso." Sua resposta era um tanto quanto plausível, e acabou que meu irmão e eu fomos convencidos de que eu estava exagerando. Como sempre inventei muitas histórias de terror, minha mente era muito fértil para essas coisas. Me acalmei por um instante e resolvi que seria uma boa ideia ir até o gramado do lado de fora para pegar um pouco de ar fresco e esquecer aquela teoria maluca que eu tinha criado em minha cabeça. Mal eu sabia que aquela seria a ideia mais idiota que já tive em toda a minha vida. Ao chegar na área exterior da faculdade, fiquei apavorado quando ouvi gritos desesperados de dor e o que mais parecia o som de carne sendo dilacerada. Dei uma olhada rápida ao redor, mas não vi nada. Então decidi me guiar pela audição, me concentrando nos sinistros berros de pavor. Fui levado a um grupo de arbustos que ficavam ao redor de algumas árvores em um pequeno jardim, e ali encarei uma grotesca cena que poucos teriam estômago para aguentar. Estrebuchado no gramado estava o corpo de um dos alunos.
Sua fantasia de Conde Drácula cheia de rasgões que revelavam vários ferimentos semelhantes aos de uma mordida. O que havia restado de sua camisa antes branca estava completamente ensopado pela quantidade absurda de sangue que jorrava de um violento rombo bem no meio de sua barriga. Ele se debatia em seus últimos espasmos de vida enquanto o som dos arbustos ao redor me guiaram até estranhos pontos vermelhos que se moviam rapidamente em linha reta pelo ar. Logo percebi que aqueles pontos se tratavam de suas manchas de sangue, salpicadas em um longo traje verde que se camuflava em todo aquele gramado. Fui dominado pelo pânico e voltei correndo para dentro do prédio, tentando explicar para meus amigos, aos gaguejos incoerentes, o que eu tinha acabado de ver lá fora. Minha histeria foi tão grande que mesmo com a música alta as pessoas rapidamente se aglomeraram ao nosso redor. A confusão foi tão grande que o vice-reitor veio ver o que estava acontecendo. Depois de me acalmar e finalmente conseguir explicar o que presenciei no jardim do campus, ele foi até lá com alguns funcionários. Os alunos em massa foram logo atrás dele, mas ao chegar na cena do crime e tampar sua boca com a mão em uma reação natural, ele interditou o local e não permitiu nenhuma aproximação, poupando todos daquela barbárie. Ali, diante daquele evento sinistro, ele declarou o fim da festa. Mas antes que os alunos pudessem reagir cabisbaixos por terem sua noite arruinada, ele sugeriu que acompanhássemos ele até uma outra festa que estava acontecendo a alguns quarteirões dali. Ele era adorado pelos alunos da faculdade por jogar algumas partidas de basquete com a gente e até mesmo frequentar nossas festas. E era muito popular entre as alunas da faculdade por causa de seu carisma e beleza. Ele assumia o posto da reitora da faculdade sempre em sua ausência, algo que acontecia com muita frequência, para ser sincero. Por todos esses motivos, depois que ele usou o telefone do campus para relatar o ocorrido à polícia e deixou alguns funcionários mantendo vigia ali, ninguém pestanejou diante de sua sugestão, e aos gritos comemorativos e elogios direcionados a ele, foram em direção a seus carros para segui-lo pelo caminho que levaria a tal festa. Posso dizer que, devido à experiência traumática que vivenciei, eu estava mais atento e estranhei todo o modo como ele lidou com a situação. Com exceção de mim, nenhum aluno chegou sequer a ver o cadáver brutalizado daquele aluno, mas ele havia visto. Qualquer ser humano com um pingo de empatia e sensibilidade seria incapaz de reagir com tanta indiferença quanto ele. Aquilo foi suficiente para eu perder a admiração que tinha por ele. Fiz de tudo para que Kate, Brenda e meu irmão não o seguissem, mas por muita insistência de Brenda e de outros colegas que estavam lá, Joseph acabou cedendo. Pedi que ele me deixasse em casa e, ao me despedir, o alertei para tomar cuidado. Ele ficou apreensivo, mas prometeu que se cuidaria. No início eu achava que tudo aquilo que Brian assistiu naquela noite era incrível, mas depois que vi uma daquelas cenas tomar forma à minha frente, percebi o quão reais eram os eventos macabros e segredos sombrios que nosso condado escondia. Com isso em mente, a única dúvida que tenho até hoje é se o Homem de Verde era apenas um maníaco sádico maquiado e caracterizado como um vilão de filme de terror que destroçou cruelmente o corpo daquele pobre homem com facas e outros objetos que nem quero imaginar e em seguida roubou suas entranhas para guardar como troféus, ou se ele era, assim como na minha teoria, um perverso Goblin, um demônio inferior que servia a um mal maior e se alimentava de humanos uma vez ao ano nas noites de Halloween, quando tinha passe livre para caminhar entre nós. Boa noite, me chamo Joseph, e assim como muitos outros jovens, fui só mais uma peça descartável de um grande esquema macabro que reinava em nosso condado há mais de um século. Foi naquela noite de Halloween que descobrimos que o real motivo de nossa população ser tão pequena e de nossa região nunca ter se expandido estava além de nosso mundo.
Após deixar meu irmão em casa, nós 3 seguimos pelo endereço que o vice-reitor havia nos dado rumo à tal festa que ele sugeriu. Eu não fazia muita questão de ir até lá, mas como Kate queria muito ir, me vi na obrigação de acompanhar ela e Brenda. Aquele endereço nos levou a uma mansão que ficava na área nobre do condado. Toda a rua estava dominada por carros, e ao adentrar a festa entendi o porquê. Além daqueles vários alunos que acompanharam o vice-reitor, quase todos os professores e funcionários do campus estavam lá. E foi quando a própria reitora nos cumprimentou e nos deu boas-vindas que comecei a perceber que havia algo estranho no ar. Por que quase todos os funcionários e professores da faculdade se reuniam em uma única festa? E por que o vice-reitor nos levaria a uma festa onde os convidados tinham quase se não o dobro de nossa idade? Essas perguntas não saíam de minha cabeça. Já era mais de meia-noite, e conforme o tempo ia passando eu notava que o lugar ia ficando cada vez mais vazio. O número de professores e funcionários do campus se mantinha praticamente o mesmo, mas o número de alunos diminuía cada vez mais. Fui até a rua para conferir seus carros, e me espantei ao ver que a rua estava praticamente igual a quando chegamos. O carro de John, que se sentava ao meu lado durante as aulas, estava estacionado junto aos outros. Então, quando retornei à festa, perguntei por ele aos convidados, e um dos alunos me disse que tinha o visto há uns 15 minutos atrás no salão principal da mansão. Fui até lá, verifiquei os banheiros, procurei por toda a festa, mas nenhum sinal dele. Comentei com as meninas que John havia sumido e compartilhei com elas minha preocupação. Elas argumentaram que ele devia estar bêbado e provavelmente foi levado para casa por algum outro amigo. Engoli aquele argumento por um tempo e tentei me enturmar com os convidados da festa, mas era praticamente impossível para mim interagir com aquelas figuras de autoridade da faculdade naturalmente como se fossem jovens da minha idade. Como Kate e eu estávamos em uma espécie de encontro, ficamos praticamente o tempo todo juntos. Mas quando percebi que já havia passado mais de 20 minutos desde que Brenda tinha ido ao banheiro, foi que a estranheza que eu sentia se transformou em aflição. Era quase 3 da manhã, e se tivesse 4 ou 5 alunos ali era muito. Agora muitos dos professores e funcionários do campus também não se encontravam mais ali. Mas a rua ainda estava tomada por todos os seus carros, exatamente como da última vez que eu havia checado. A reitora ainda estava lá, no entanto. Ela parecia muito à vontade ao caminhar pela mansão e dar atenção a todos os convidados. Ela havia nos dado boas-vindas, então logo percebi que ela era a anfitriã da festa e também dona daquela bela e gigantesca casa. Decidi me aproximar dela e perguntei por Brenda, e minha preocupação só aumentou quando ela disse que nem sabia que Brenda estava ali. Não fazia sentido. Foi ela que havia recepcionado nossa chegada. Foi quando atrás dela tive a impressão de ver um móvel que ficava abaixo da escadaria que levava para o segundo andar se mexendo, como se fosse uma porta de correr no final de seu trajeto ao se fechar. Tentei disfarçar, agradecendo e alegando que iria perguntar aos outros convidados. Mais uma vez expliquei para Kate o que estava acontecendo e mostrei o móvel para ela. E depois de levá-la até a rua para mostrá-la os carros e provar o que eu estava falando, ela finalmente percebeu que havia algo sinistro acontecendo ali. Pegamos algumas das ferramentas que eu guardava em meu carro por precaução, escondemos em nossas fantasias e retornamos à festa. Quando chegamos lá, havia apenas 3 professores conversando próximo à piscina. Nos escondemos atrás de uma árvore e fomos nos esgueirando aos poucos até encontrar o momento certo para entrar na casa. Foi quando entramos que percebemos que a reitora não estava mais lá. Talvez ela estivesse em algum dos cômodos dali ou no segundo andar. E naquele momento oportuno, movemos facilmente o móvel para a direita, revelando uma sombria e fria escada de madeira que nos guiava para o subsolo enquanto a passagem se fechava a nossas costas. Seguimos por um túnel estreito de terra,
aonde não mais de uma pessoa era capaz de passar por vez. Tirei minha máscara e decidi ir na frente, tentando proteger Kate do que quer que estivesse no final daquele caminho. E conforme nos aprofundávamos, um macabro cântico se intensificava. Mal dava para entender o que era dito, mas havia uma palavra que era repetida diversas vezes. Xanathoth. Kate queria desistir, mas já era tarde demais. A entrada atrás de nós estava selada e os outros estudantes e nossa amiga haviam desaparecido. Nós tínhamos que prosseguir. E foi tomando essa atitude corajosa, ou imbecil para muitos, que chegamos a um horrível cenário que mais se assemelhava a um filme de terror. Em um imenso salão iluminado por tochas e decorado com vários tapetes vermelhos, estavam todos aqueles alunos que haviam desaparecido e mais alguns outros jovens do condado amarrados e amordaçados. No centro havia um grande altar de mármore onde repousava desacordada Mila, uma tímida e recatada estudante da faculdade trajando um vestido branco. Atrás do altar era possível ver, além dos professores e funcionários da faculdade, algumas figuras importantes do condado, como o dono do jornal local e até mesmo o padre, um ao lado do outro, formando um coro assustador em uma língua estranha que produzia aquele cântico. No centro desse coro, entre a reitora e o vice-reitor, se encontrava o Homem de Verde, que Jacob jurava ter sido o responsável pelo assassinato ocorrido no jardim do campus. Na frente de todos eles, segurando um livro antigo com uma mão e de costas para o altar liderando aquele coro macabro, estava o Sr. Taylor, dono da loja de antiguidades que alugava fantasias de Halloween e usava um anel dourado no dedo indicador. Ele repetia a expressão "Oh, Xanathoth", enquanto levantava sua mão vazia em louvor em direção a uma intimidadora e aterrorizante estátua que ficava ao fundo do salão e quase chegava ao teto de tão alta. A estátua em si era uma sinistra figura cuja carcaça era coberta por uma grossa camada de pelos, que tinha as garras de uma ave e um par de asas de morcego que protuberava de suas costas. Sua face remetia exatamente à aparência da máscara que Brian havia alugado na loja de antiguidades. Era uma coruja com longos chifres afiados que fixava o olhar de seus profundos olhos vermelhos em um grande livro que suas garras mantinham aberto. Estava claro que aquilo se tratava de algum tipo de entidade maligna e que muitas pessoas importantes da cidade estavam envolvidas em uma espécie de culto sombrio que servia a ela. Fiquei apavorado diante de tudo aquilo, e quando alguns deles vieram em nossa direção a fim de nos neutralizar, Kate e eu tentamos nos defender com as ferramentas enquanto eu gritava inconsolado questionando o que estava acontecendo ali, já prevendo que se eu tivesse a resposta, ela não seria nada agradável. Quando fomos subjugados, amarrados e amordaçados como os demais, o Sr. Taylor fez questão de nos contar tudo em detalhes após afirmar que, como nós dois seríamos os próximos, tínhamos direito de saber em nome de quem as nossas vidas seriam sacrificadas. Segundo a história, seu bisavô havia sido presenteado com aquela máscara, o anel e um tomo pelo bizarro Homem de Verde ainda nos primórdios das celebrações de Halloween em nosso condado. Aqueles objetos foram passados de geração para geração até chegar nele. O tomo consistia em ensinamentos e louvores a Xanathoth, uma entidade maligna que mantinha registros de histórias reais de terror há milhares de anos, antes da celebração oficial de Halloween e até mesmo do próprio Samhain. A máscara era um dos catalisadores mais recentes da crença, criada especificamente para o Halloween. Ao passar da meia-noite, a pessoa que estivesse vestindo ela seria cruelmente assassinada por aqueles que a encararam ao decorrer daquele dia, com exceção de seu portador, adicionando sua morte ao seu repertório em forma de visão. Isso deu início a um ciclo infinito, onde todos aqueles após a primeira vítima teriam de assistir a cenas hediondas registradas pela máscara
só para terem suas vidas tiradas logo em seguida. E por fim, o anel representava a liderança máxima do culto. A entidade prometia realizar qualquer desejo daqueles que a entregassem nos eventos e crimes mais bárbaros e violentos. Assim ela poderia expandir ainda mais os arquivos maléficos em seus livros, tomos e pergaminhos. E era com essas promessas que o Sr. Taylor e seus antepassados atraíam todos aqueles seguidores, aumentando assim o sinistro culto demoníaco e os perturbadores registros de histórias reais de terror. O Homem de Verde era o mensageiro que vinha uma vez ao ano nas noites de Halloween se assegurar de que os rituais e assassinatos que deveriam ser entregues naquelas noites seriam realizados. A reitora da faculdade hipocritamente reforçou a importância acadêmica de todo aquele esquema maquiavélico, afirmando que nosso sacrifício era em prol de um bem maior, que todas aquelas mortes se tornariam novas histórias de terror que logo seriam contadas, enriquecendo assim a cultura de nosso povo. Todo aquele discurso absurdo fez com que Kate e eu caíssemos em um pranto desesperador e entristecido, ao saber que perderíamos nossas vidas para alimentar um propósito estúpido, egoísta e completamente desumano. O selvagem ritual que se encerrou com uma faca cerimonial atravessando o ventre de Mila foi a última coisa que vimos antes de perder a consciência. Quando acordamos, estávamos no salão principal ao redor de todos aqueles estudantes que, assim como nós, haviam sido capturados. Toda a mansão estava tomada por policiais e todos aqueles fanáticos insanos encontravam-se devidamente algemados. Foi assim que nos livramos daquela nuvem demoníaca que pairava sobre nosso pequeno e humilde condado. Nós escapamos de um infinito ciclo sanguinário e nefasto, mas a ausência do Homem de Verde, da máscara, do anel e do tomo antigo durante a conclusão do evento deixou claro que em algum lugar distante, o legado maligno da família Taylor e o reino de terror de Xanathoth continuariam a produzir novas histórias reais de terror, que seriam ouvidas pelas décadas que se seguiriam.